Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Fala para o teu vizinho que está do teu lado, diga: você não veio para um culto normal nessa noite. Não diga para ele outra vez, diga: você não veio para um culto normal nessa noite. Fala para ele assim: prepare-se para o sobrenatural hoje. Quem está entendendo, diga amém. Eu percebi, eu sou muito sensível ao Espírito Santo. Eu percebi nessa noite um ambiente poderosíssimo, preparado para recebermos tudo aquilo que será manifesto nesse lugar. Fala para o teu vizinho, diga: os céus já estão abertos nessa noite. Não fica ligado, não perca, porque o Espírito de Deus vai falar com você. 2 Samuel 6, verso 1, se você encontrou, diz amém aí. Diz assim o texto na palavra do Senhor, segunda versão da minha Bíblia, você pode acompanhar aí também pelo telão. 2 Samuel 6, verso 1 diz assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, fala comigo assim, 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, diga comigo, carro novo. E levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e também símbolos. E chegando a ira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e tocou nela, porque os bois a deixavam pender. Pode ser que na sua Bíblia também estejam aqui: os bois tropeçavam. Então a ira do Senhor, diz o verso 7, se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi muito se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca de Deus? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas a fez chegar à casa de Obed-edom o giteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o giteu durante 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Feche os seus olhos comigo, por gentileza. Coloque a mão sobre o teu coração. Se eu subir, você sobe. Se eu correr, você corre. Se eu saltar, você salta. Tá bom assim? E vamos orar ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. Se conecte aos céus agora. Se conecte ao trono da graça nessa noite. Não permita que nada e nem ninguém venha te distrair, nem os afazeres que você tem a realizar depois deste culto. Concentre-se agora naquilo que os céus têm a oferecer para as nossas vidas nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nessa noite nós nos encontramos, agradecidos ao Senhor por esse maravilhoso tempo, Pai, onde nós recebemos aqui, através dos louvores, Pai, a Tua presença sobre nós. E nessa noite, Pai, uma visitação especial aconteça sobre as nossas vidas, e o Teu Espírito Santo repouse uma vez mais sobre nós, e que possamos, meu Pai, vivermos uma noite extraordinária sobre as nossas vidas. Senhor, nos liberta, nos cura, santifica o Teu povo, derrama do Teu Espírito, faz da maneira que lhe apraz. Tu és o Senhor da nossa vida, o Deus dessa igreja. Usa-me como instrumento em Suas mãos, pois estou aqui, Senhor, para declarar o Teu reino e servir ao Teu povo nessa hora. Essa é a nossa oração, confiados no Senhor. Uma vez mais, oramos no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte, irmão, para Ele, isso. O texto em que nós acabamos de ler, nos diz que Davi reuniu 30.000 homens com um objetivo. Fala comigo assim: Davi reuniu 30.000 homens com um propósito. Que propósito era esse, pastor Alex?
resgatar a arca do Senhor. A arca do Senhor havia ficado distante durante vários anos da cidade de Davi. Davi, quando assume o posto, quando ele assume o lugar de rei, a primeira decisão que Davi toma é trazer a arca do Senhor de volta para a cidade. A arca do Senhor era nada mais, nada menos daquilo que representava a presença do Senhor. Diz a Bíblia que era onde se invocava o nome do Senhor, aonde se invocava o nome do Senhor dos exércitos. Portanto, não se tratava de qualquer objeto, não se tratava de qualquer coisa. A arca do Senhor carregava fortemente a presença de Deus. Olha para o teu vizinho que está do teu lado e fala para ele assim: 30 mil homens para resgatar a arca do Senhor. Diga para ele assim: 30 mil homens para trazer de volta aquilo que representava a presença de Deus. Então Davi reúne 30 mil homens, imagine você, 30 mil pessoas, e diz o texto que ele estava com pandeiros, eles estavam com vários instrumentos. Imagine você, 30 mil pessoas tocando música, cantando, dançando, fazendo um grande alarido com um propósito, todos felizes e contentes por irem buscar, resgatar a arca do Senhor, aquilo que representava a presença do Senhor. Diz o texto que eles então tomaram uma decisão, e eles fizeram um carro novo. Diz a Bíblia que eles construíram um carro novo, com o propósito de colocar a arca do Senhor em cima deste carro novo. E diz a Bíblia que após colocarem esta arca do Senhor em cima deste carro novo, diz a palavra do Senhor que os bois começaram a tropeçar, ou pelo terreno acidentado, os bois começaram a sacudir, o carro de boi começou a sacudir. Por mais que eles fizessem esse carro novo com uma excelente intenção, essa não era a forma correta como se deveria conduzir, carregar a arca do Senhor. A arca do Senhor, ela deveria ser conduzida sobre os ombros dos sacerdotes. E diz o texto que o Senhor os feriu por esta imprudência. Por mais que eles tivessem uma excelente intenção, por mais que eles tivessem feito um carro novo, não era a forma correta que eles deveriam conduzir a arca. E diz o texto que por causa desta imprudência, o Senhor o feriu. O carro começou a sacudir. O homem chamado Uzá, num ímpeto ou num impulso, ele se lança e ele toca na arca. Eu não sei se já aconteceu com você, de ver alguém com as mãos cheias, essa pessoa completamente estabanada, pensando, você vai cair alguma coisa, e você percebendo que vai cair, você vai e coloca as mãos. Foi exatamente o que aconteceu. Ele percebeu que essa arca, ela iria cair, ela iria vir ao chão, e ele toca nessa arca, e no momento que ele toca, ele vem à morte. Diz a palavra do Senhor que Davi então manda parar tudo. Davi freia naquele exato momento. Imagine você agora, esses 30 mil homens que estavam tocando, dançando, pulando, adorando a Deus, com um propósito e objetivo de trazerem a arca para a cidade de Davi, agora tem um silêncio. Agora aquilo que era alegria, aquilo que era euforia, agora se transforma em tristeza e morte. Porque diz a Bíblia que Davi muito se contristou, Davi muito se entristeceu naquele momento, e ele temeu ao Senhor. E Davi consigo mesmo, ele pensa, ele reflete, diz o texto, o que farei eu? Ele faz uma pergunta para si mesmo, o que farei eu agora com esta arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? Agora imagine você, o silêncio naquele lugar, no meio de uma estrada, no meio de um nada, aquele barulho de festa, em tristeza, Davi contristando ali naquele exato momento e pensando no que ele deveria fazer. Davi pensou, não virá sobre mim, não virá comigo a arca do Senhor, eu não levarei essa arca, porque certamente a ira do Senhor poderá se acender contra mim. Então Davi agora olha para um lado, para o outro, imagine comigo essa estrada no meio do nada, e Davi agora avista uma casa, avista uma fazenda, ele olha e observa um lugar, e de repente Davi vai para aquele lugar, encontra essa casa, ele toca na porta, ele bate na porta desse homem. Ele tocando na porta desse homem, imagino eu a surpresa, 30 mil pessoas esperando, na expectativa com o que Davi iria fazer, e o que Davi faria a partir daquele momento.
Diz o texto que um homem chamado Obed-edom, fala comigo assim, Obed-edom. Ele abre aquela porta. Imagine você na sua casa, quem está ali naquele momento é o grande rei Davi. E Davi diz o texto que ele simplesmente deixa a arca do Senhor na casa de Obed-edom. Ele não dá muitos detalhes. O texto não nos diz que Davi explicou para esse homem dizendo: olha, essa arca vai ficar, essa é a arca do Senhor, ela vai ficar aqui agora na sua casa, porque eu não quero levar comigo, porque alguém acabou de mexer nela, tocar nela e caiu morto. Certamente se alguém falasse para você: olha, eu quero deixar a arca do Senhor dentro da sua casa, e porque eu vou deixar agora porque alguém acabou de tocar nela e morreu, certamente eu e você não permitiríamos, com medo. Então Davi não deu detalhes, Davi simplesmente deu uma ordem e guardou a arca na casa de Obed-edom. E Davi então, junto com aqueles 30 mil homens que estavam tocando, dançando, fazendo festa, agora voltam para a cidade, e a arca fica na casa de Obed-edom. E de repente, aquele homem do campo, aquele homem simples, no meio do nada, ele tem nada mais, nada menos do que a arca do Senhor, aquilo que representava a presença de Deus. Eu vou te ensinar nessa noite o dedo de profeta que tem lá em Barcelona. Você vai apontar para o teu vizinho assim, você vai falar para ele assim: te prepare, porque a partir dessa noite, diga mais forte, diga: a partir dessa noite, eu e você nos tornaremos receptores, diga anfitriões da presença de Deus sobre a nossa vida. Fala: a partir dessa noite, o nosso Pai, Ele está batendo na sua porta. Diga: e te prepara, porque quando Ele bate e Ele entra, alguma coisa nova acontece. Diga: te prepara, porque aonde Ele entra, alguma coisa diferente acontece. Diga: e nessa noite Ele escolheu você, profetiza. Ele nos escolheu para sermos receptores dessa poderosa presença. Eu venho aqui nessa noite para dizer a você que a partir dessa noite a presença dele está chegando sobre a tua casa. Eu venho profetizar nessa quinta-feira que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela vai se manifestar na tua vida de uma maneira extraordinária a partir de hoje. Eu venho declarar sobre a tua vida que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo a partir dessa noite será tão forte que a sua vida não será mais a mesma. Pega o dedo de profeta que eu te ensinei, aponta para o teu vizinho e fala para ele: te prepara, porque a presença de Deus está chegando aí. Eu fico maravilhado quando nós vamos lendo os evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde a presença de Deus, quando a presença de Deus, através dos discípulos, onde eles iam nos lugares, nas casas, nas cidades, a presença do Senhor acompanhava a vida deles, e os milagres aconteciam, os sinais se manifestavam, a glória de Deus acontecia, fazia algo diferente naquele ambiente. Fala para quem está do teu lado, diga: quando a presença de Deus vem, diga: é impossível um lugar, um ambiente permanecer da mesma maneira. Os discípulos, eles iam de lugar em lugar, de casa em casa, e as pessoas, elas eram curadas, as pessoas, elas eram libertas, a presença de Deus manifestava. Fico maravilhado quando nós vemos Jesus, o próprio Jesus, ele indo na casa de Zaqueu, dizendo: Zaqueu, hoje eu quero ir na sua casa. E aquele homem que era mal visto, aquele homem que era julgado, aquele homem que era um cobrador de impostos, quando a presença do próprio Deus, manifesto através de Jesus, entra em sua casa, aquele homem é completamente transformado. Ele disse: se eu defraudei, se eu roubei, se eu tirei algo de alguém, eu vou devolver. O próprio Jesus indo até a casa de Pedro e curando a sogra de Pedro. Olha para o teu vizinho que está do teu lado, diga para ele assim: tem jeito até para a sogra. Quando a presença dele vem, fala para o teu vizinho: tem jeito até para ela. Fala. Quem ama a sua sogra, levanta a mão.
Eu amo a minha sogra, irmão. Quem ama a sogra, levanta a mão, irmão. Isso, pode levantar o braço. Você está usando Rexona, não te abandona. Levanta a mão, isso. Glória a Deus. Não sei porque você está meio em dúvida assim. Não. E a presença do Senhor invadia aquele ambiente. Diz a palavra do Senhor que Obed-Edom, a partir do momento que aquele homem do campo, um homem simples, um homem da fazenda, um homem que estava no meio do nada, agora ele tem em sua casa a presença de Deus. E diz o texto que em 90 dias, em 3 meses, a vida daquele homem e de toda a sua casa, diz o texto, foi transformada. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: te prepara, porque nos próximos dias vai ter uma revolução na tua vida. Fala para ele: o ano ainda não acabou. Fala: até o dia 31 de dezembro vai ter milagre, vai ter provisão, vai ter portas abertas, as cadeias vão ser quebradas. Ei, não fica triste não, porque você está desanimado pensando: mais um ano está acabando. Eu venho dizer neste último mês do ano de 2019, eu não vim para passear em Suzano, eu vim de Barcelona para dizer para você: o ano ainda não acabou. Até o dia 31 você vai viver o sobrenatural de Deus. Acredito. Fala para quem está do teu lado, diga: te prepara, porque nos próximos dias, diga, o sobrenatural vai acontecer. Fala para ele: te prepara, porque a presença de Deus, ela está chegando aí. Fala para ele, diga: te prepara, porque a presença de Deus está chegando aí. Agora, uma coisa certa, eu percebi quando eu entrei nesse ambiente, que a presença dele estava nesse lugar. Agora eu também aprendi que nós é quem decidimos com o que fazer quando essa presença se manifestar. Porque da mesma forma que na casa de Obed-Edom, durante 90 dias, a presença do Senhor se manifestou de uma maneira tão forte, gerando transformações extraordinárias, mas essa mesma arca ficou na casa de um homem chamado Abinadab durante 20 anos. E sabe o que aconteceu lá? Fala para o teu vizinho: nada. Fala para o teu vizinho, diga outra vez, diga: olá. Diga: olá, hermano. Vamos, aprende espanhol com ele. Olá, hermano. Diga: tú decides. Vamos, hermano, diga: tú decides con qué va a ser cuando la presencia de Dios manifestar-se. Você está empreendendo, você está um povo inteligente aqui, é? Se não sabe falar, irmão, fala em língua estranha, mas fala uma coisa. Enquanto na casa de um não aconteceu nada, na casa do outro tudo começou a ser transformado. Fala para o teu vizinho que está do teu lado, diga: você decide com o que vai fazer quando essa presença se manifestar. Que há lugares aonde nós vamos, que um está se jogando, está chorando, e o outro está assim, vendo a banda passar. Quem já ouviu essa expressão? Vendo a banda passar, literalmente. O outro está sentindo, está falando em línguas, está sentindo Deus, está envolvido naquela presença, e o outro assim, preocupado com o que vai fazer daqui a pouco. Nós viemos de uns dias, vim de Barcelona passei aqui rapidamente em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro e passamos uma semana intensa no Rio de Janeiro. E os ambientes tomados pela glória de Deus. Uma senhora, hoje depois do culto eu vou postar para vocês depois procurarem nas redes sociais. Uma moça, uma jovem, não tinha 40 anos. Ela nunca tinha andado, bispo, nunca tinha andado. Quando a presença de Deus veio, aquela moça levantou da cadeira de rodas, ela começou a andar na igreja.
Não é que ela levantou, não, ela levantou e andou na igreja. E ela disse assim: pastor, as minhas pernas eu nunca senti, e agora eu estou sentindo as minhas pernas queimando. Você pensa que o culto acabou? Acabou nada, virou tudo, irmão. As pessoas gritando, urrando dentro da igreja, em Macaé, Rio de Janeiro, capital do petróleo. Na outra igreja fomos a Campos, 1h30 dali, pessoas sendo curadas. Eu estou te contando apenas alguns. Teve uma moça que ela teve meningite. E a meningite, quando ela não mata uma pessoa, ela deixa com sequelas. E essa moça já estava surda há 30 anos. Quantos anos? 30 anos. Naquela noite ela voltou a ouvir depois de todos esses anos. Fala para quem está do teu lado, diga: você decide com o que vai fazer quando a presença do Senhor se manifestar. Lá em Florianópolis, na igreja do nosso amigo Júnior Batista, uma senhora paralítica, muitos anos assim, Deus me deu uma revelação para ela, eu entreguei a revelação para ela. Quando a presença de Deus vem, traz revelação. Quando a presença de Deus veio, entregou a revelação, eu entreguei a revelação para ela. Quando ela recebeu a revelação, agora eu falei: agora a senhora sai dessa cadeira de roda. Ela levantou. Fala para quem está do teu lado, diga: você decide com o que vai fazer quando a presença dele se manifestar. Pega na mão dele, levanta o mais alto que você puder. Fala para ele: nessa noite a presença dele está chegando aí. Fala para ele: vai chegar lá na tua casa hoje, vai visitar a tua família hoje. Fala: vai visitar o teu trabalho hoje, vai visitar os teus negócios hoje, vai visitar a igreja cristã mundial nessa noite. Eu não sei o que é que Deus vai fazer daqui a pouco. Eu sei que Deus fez no Rio de Janeiro, e esse mesmo Deus que fez lá, Ele está aqui nessa noite. A palavra dele me garante que onde 2 ou mais reunidos no nome dele, lá Ele estaria. Aqui Ele está. Tem um ambiente preparado para receber a glória e a presença dele. Que acredita nisso? Que acredita nisso? Que acredita nisso? É um brado de vitória aos céus essa noite. Fala para ele assim: é impossível. Fala para o teu vizinho, diga: é impossível. Quando um lugar recebe a manifestação da presença de Deus, um ambiente ficar da mesma forma. Pouco mais de 1 ano e meio atrás, eu fiquei 31 ou 33 dias na América Central ministrando a palavra. Por ter fluência no espanhol, ter facilidade para pregar no espanhol, Deus abriu muitas portas na América Central, igrejas de língua espanhola, e fui cumprir uma agenda de mais de 1 mês na América Central. E fui visitar uma cidade chamada Almolonga. Cheguei naquela cidade, onde o pastor me recebe com todo carinho, dando bem-vindo. E ele me recebeu dando bem-vindo, dizendo assim: bem-vindo à cidade do avivamento. Daqui a pouco passou mais um pouquinho e ele disse: bem-vindo à cidade de Deus. E aí, conforme ele ia falando da cidade, do estado, ele falando: olha, porque aqui na cidade de Deus, olha, porque aqui na cidade do avivamento, olha, e tudo que ele falava a respeito da cidade era a cidade de Deus e cidade do avivamento. Chegou uma hora que eu parei para ele e perguntei, falei: desculpa, pastor, mas o que é para o senhor um avivamento? São igrejas cheias? Eu falei para ele. Ele disse: não, pastor, igrejas cheias são apenas uma consequência, uma parte do avivamento. Ele disse assim: o senhor não sabe o que acontece aqui, o que aconteceu aqui? Eu disse: não. Ele disse: olha, pastor, o senhor sabe que o senhor está num país que é extremamente violento. Eu estava na Guatemala. Ele disse assim: olha, na Guatemala nós estamos entre os 10 países mais violentos do mundo. O senhor se deu conta disso? Eu disse: eu percebi há uns dias atrás, quando eu cheguei aqui. Porque foi assim, eu via todas as pessoas armadas lá, literalmente com uma pistola. E não era escondida não, era realmente à mostra. Não na capital Guatemala, mas nas cidades ao redor, todos têm uma pistola pendurada. E do outro lado uma faca. E eu pensei comigo:
por que será que deve ser uma pistola e uma faca? Deve ser o seguinte: se escapar na bala, na facada não vai escapar. Fiz uma conta, bispo. Eu falei, deve ser isso. Eu falei, eu percebi. Ele, pois é, pastor, o esporte praticado aqui era que os homens aqui bebiam até cair. E quando eles bebiam quase até cair, eles pegavam as suas facas e eles saíam brigando e esfaqueando literalmente uns aos outros. Então aqui era o maior índice de morte, de assassinato, de criminalidade do país. É o lugar onde o senhor está colocando exatamente agora. Eu pensei, o sangue de Jesus tem poder. Falou, pastor, mas nós nos cansamos disso. E nós começamos a orar. E nós começamos a simplesmente dizer, Deus, que a tua presença venha sobre esse lugar. Diga comigo assim, que a tua presença venha sobre esse lugar. Ele disse que durante vários meses, durante várias semanas, durante todos os dias, de maneira ininterrupta, a igreja orava dizendo, Deus, que a tua presença venha sobre esse lugar. Era tudo que eles oravam. As outras igrejas começaram a aderir ao movimento de oração, pedindo que a presença de Deus se manifestasse naquele ambiente, naquele lugar, trazendo transformação, mudança. E diz então esse amado pastor que começaram-se a acontecer manifestações extraordinárias na cidade, onde as pessoas que não conheciam a Jesus, as pessoas que não tinham nenhum contato com o Evangelho, começaram a ter sonhos e visões do arrebatamento, que a igreja ela iria ser arrebatada. As pessoas começaram a sentir um desejo de entregarem as suas vidas a Jesus. As pessoas começaram a procurar as igrejas. A presença do Espírito Santo começou a manifestar nas ruas daquela cidade. As pessoas, quando entravam nas igrejas, elas já caíam batizadas com o Espírito Santo. E entregavam as suas vidas a Jesus. E a primeira coisa que elas faziam era entregar as suas armas em cima do altar. E o avivamento acontecendo, e as almas se convertendo. E a criminalidade começou a reduzir. E as pessoas começaram a ser alcançadas em todas as esferas da sociedade. No mais douto ao mais indouto. No mais simples ao mais intelectual. Juízes, governadores, gente no meio político, gente do meio judiciário. As pessoas começaram a se converter e entregarem a sua vida a Jesus. Foi, pastor, a criminalidade foi reduzindo. As pessoas foram cumprindo as suas penas a tal ponto da criminalidade reduzir a zero. Ele falou, pastor, e sabe o que aconteceu? As prisões fecharam em Almolonga. Fala para quem está do teu lado, diga, isso é o avivamento. Fala. Diga, quando a presença de Deus vem, é impossível um lugar, um ambiente permanecer da mesma forma. Por isso que quando a presença de Deus, ela invadiu a casa de Obed-edom, e diz o texto que em 90 dias, esse homem começou a viver tudo aquilo que ele nunca havia vivido antes na história de sua vida. Sabe o que eu acredito? Que a vaquinha de Obed-edom dava um leite completamente extraordinário, e as tetinhas daquela vaca eram mais cheias que a do vizinho. Porque chegou aos ouvidos de Davi. Diz o texto, preste atenção, diz o texto que um homem foi falar com Davi sobre o que estava acontecendo na casa de Obed-edom. Para um homem incomodar o rei, para dizer a ele que alguma coisa estava acontecendo na casa de Obed-edom, é porque tinha que ser algo extraordinário. Ele não ia incomodar o rei por qualquer coisa, vai mexer com Davi, não. Ele foi lá e falou com Davi. Davi, a casa desse homem está sendo transformada. As galinhas de Obed-edom, quem já viu aquelas máquinas de lançar bolinha? Já viu aquelas bolinhas de tênis? Já viu? Acho que as galinhas de Obed-edom davam ovo daquele jeito, um atrás do outro. Tinha que ser um negócio extraordinário.
A galinha que dava, o ovo que dava, irmão, era aquele ovo caipira. Quem lembra do ovo caipira? Levanta a mão. Ovo caipira, levanta a mão, irmão. Quem lembra daquele ovo caipira? Glória a Deus, louvado seja Deus. Quem está com fome, diga glória a Deus. Aquele ovo caipira que você fritava ele nem espirrava, ele fazia só aquele barulhinho. Você lembra, né? Mamãe veio da roça, do interior do Paraná. E eu morei 2 anos, depois nasci na capital e morei 2 anos no Paraná. Eu lembro que a minha mãe, quando fazia aqueles ovos, enchia a frigideira. Esses dias minha esposa estava fritando um ovo lá em casa, e eu só escutei ela dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Eu falei: o que está acontecendo? Quando eu entrei na cozinha, ela com a escumadeira na mão, dizendo: sangue de Jesus tem poder. Vai sair um pinto, a galinha, alguma coisa dali. Cheio de hormônio, né? Então as galinhas de Obed-edom, os ovos dela, irmão, oh, com certeza, era aquele ovo caipira. Ele falou: pastor Alex, as prisões fecharam, coisas extraordinárias aconteceram aqui, e tem uma mais que aconteceu. Eu digo: como foi? Como é? Ele falou: aí está acontecendo até o dia de hoje. Pastor Alex, Deus tocou na terra. Eu disse: como é que é, irmão? Estou maravilhado com o que o senhor está falando. Acabou a criminalidade, sem prisão, acabou a violência. Ele falou: pastor, conversões. Ele falou: pastor, Deus tocou na terra. Eu falei: como assim na terra? Ele falou: pastor, tudo aqui começou a nascer gigante. As frutas e as verduras, você pode projetar para mim? Começaram a nascer gigantes, pastor. Eu disse: como é que é, meu irmão? Pastor, tudo aqui é gigante. Eu falei: não, você tem que me levar para eu ver um negócio desse. Como assim? Eu não estou entendendo. Dá para projetar aí, não? Dá para projetar? Vai projetar lá. Vocês vão olhar como é que era as frutas, as verduras, lá na casa de Obed-edom, irmão. Passa para a próxima. Olha o tamanhozinho do repolho. Você já imaginou isso com a carne moída? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode dizer um amém? Olha a bananinha, quem gosta de banana frita? Parece um cacetete, né? Olha a uva, irmão. Deixa aí nessa uva aí, segura aí. Mas quando a gente lê que lá em Canaã era assim, que os homens precisavam carregar, é disso que nós estamos falando. Pega na mão do teu vizinho e fala para ele: vai acontecer nesse lugar. Fala: vai acontecer na tua casa. Vai acontecer com o teu filho, com a tua família, com o teu esposo, com a igreja cristã mundial aqui em Suzano. E não vai começar pelo vizinho, vai começar por você, vai começar na tua casa, vai começar com os teus filhos, vai começar com as nossas vidas. Profetiza para quem está do teu lado, fala: vai acontecer na nossa vida. Fala, pega a mão dele, sacode, fala para ele: quando a presença de Deus vir, diga: vai trazer mudança, vai trazer cura, vai trazer avivamento, vai trazer transformação. Deixa ele manifestar. Que aplaudir, aplauda ele bem forte. A cenoura lá, irmão, do tamanho do meu braço. Nas universidades, pela proximidade da Flórida, nos Estados Unidos, começaram a ir para lá. Os cientistas começaram a pesquisar: o que está acontecendo, o que é isso? Eles disseram a princípio: olha, isso são os agrotóxicos. Quando chegaram lá, estudaram, e pesquisaram, e estudaram, e estudaram. Fala para o teu vizinho e diga: sabe o que eles descobriram? Diga: nada. Pega na mão do teu vizinho e fala: é o sobrenatural de Deus. Fala para ele: o que vai acontecer daqui a pouco é o sobrenatural de Deus. Fala: o que vai acontecer daqui a pouco é o sobrenatural de Deus. Anote isso no telefone de vocês, esse nome: Almolonga.
Vocês podem procurar na internet, YouTube, Google, existem diversos documentários falando sobre o avivamento de lá. Os estudos, tudo comprovado, que realmente é o que acontece lá. Almolonga, do jeito que se fala, se escreve com a letra L, ok? Almolonga. Então vocês podem olhar com calma. Por isso que eu acredito que a galinha de Obed-edom, irmão, dava ovo, era do tamanho de um pato, irmão. As uvas eram daquele jeito, o repolho era daquele jeito, a vaquinha, irmão, falava em espanhol igual você falou hoje. Foi sobrenatural. Davi ouviu falar, fala para quem está do teu lado, diga o que Deus vai fazer aqui nessa cidade, fala para ele. Diga o que Deus vai fazer através da nossa vida. Fala o que Deus vai fazer na nossa vida. Tem gente de perto que vai saber, mas tem gente de longe que também vai saber. Bispo, escute bem o que Deus vai fazer aqui nessa igreja. Pessoas de perto já sabem, mas o Senhor diz assim: vai ter gente de longe, inclusive de fora da nação, que vai procurar vocês para uma aliança, porque é muito grande o que Deus irá fazer nesse ambiente, e vai começar pela vida de vocês nesse lugar. É tempo da igreja sair de dentro da igreja e ir para fora da igreja. Prepare-se, bispo, para viver uma extraordinária colheita de almas por esses próximos dias. O melhor de Deus ainda está por vir. Quem acredita nisso, levanta a tua mão aí e dê um brado de vitória ao céu. Eu acredito nisso. Era mandar a sobre, mandar a baixada. Fala para quem está ao teu lado, diga: a presença dele está chegando aí. Aleluia. Davi, como é que é? Ninguém tocou e ninguém morreu? Não morreu? Não, Davi, você não está entendendo. Você tem que ir lá ver o que é que está acontecendo. Davi vai para lá. Não morreu ninguém, não. É 90 dias e o negócio está pipocando lá. Fala para o teu vizinho que está do teu lado, diga 5 de dezembro, 5 de janeiro, 5 de fevereiro. Fala para ele, anote esse dia. Diga, marque na sua folhinha. Vai ser os 90 dias da maior colheita da história da tua vida. Prepare-se para viver até o dia 5 de fevereiro testemunhos extraordinários. O que não aconteceu vai acontecer. A porta que não abriu vai se abrir. O milagre que ainda não chegou vai se manifestar. É pelos próximos 90 dias, de perto e de longe, vão saber o que Deus está fazendo na tua vida. Como é que é? Então eu vou lá. Davi vai. Da mesma forma que bateu na primeira vez, bate na segunda. Da mesma forma que não deu satisfação na primeira, também não dá satisfação. Vim buscar a arca. Fala para quem está do teu lado, diga o que Deus irá fazer por esses próximos dias. Diga, pelo amor de Deus. Diga, não permita jamais se afastar dessa presença. Escute, por esses próximos dias, Deus vai abrir porta como nunca abriu antes. Deus irá fazer aquilo que Ele nunca fez ainda até a tua existência. Mas pelo amor de Deus, não desvia. Porque tem gente que é só receber, relaxa, se afasta. Jesus e os seus discípulos, Jesus disse, eu vou para o monte. Os discípulos tomaram a decisão, nós iremos para o mar. Discípulos têm que estar grudado no seu discipulador. Fala para quem está do teu lado, diga, cola em mim que é bênção, irmão. Fala para ele.
Cola em mim que é benção. Cola em mim. Já viu essa mão? Cutuca o seu vizinho e fala: cola em mim que eu estou na bênção. Já percebeu como nós abrimos mão muito fácil da presença dele? Discípulo tem que estar agarrado com o seu discipulador. Fala para quem está. Vocês trabalham com célula aqui? Tem células aqui ou não? O grupo, fala para quem está do teu lado, diga: em nome de Jesus, fica colado no teu líder. Fala: fica colado no teu pastor. Fala: fica colado, porque a bênção está com ele. Fala: fica colado na tua pastora, fica colado no teu líder, fica colado. Porque quando a gente se afasta, é onde a gente começa a ficar perdido, não discerne. É onde começam as tempestades da vida. Jesus foi para o monte, irmão. Onde que eu vou abrir mão da presença de Deus para ir para o mar? Está doido? E disse que começou uma grande tempestade lá. Fala para quem está do teu lado, diga: quando a gente se afasta da presença é onde as tempestades começam. Fala para o teu vizinho: desvia para tu ver. Fala para ele. Ai, Deus vai desviar. Ai Deus, ui, ai, socorro. Estou aguentando, Jesus, estou aguentando. Ui. Desvia para tu ver. Começou uma grande tempestade. E Jesus apareceu lá. E eles não reconheceram. Ai, era um fantasma, Jesus. Fantasma. Fala para quem está do teu lado, diga: quando a gente se afasta, a gente não consegue nem discernir a voz de Deus. Aí até aquele que era íntimo se torna um estranho para nós. Fala para quem está do teu lado: não desvie, pelo amor de Deus. Diga: Deus vai abrir as portas. Pega na mão dele e fala: Deus vai abrir as portas. O extraordinário vai acontecer. Diga: mas em nome de Jesus, mais importante do que ele vai te dar é a presença dele sobre a sua vida. Fala para ele: você está proibido de abrir mão dessa presença. Fala: não abra mão dessa presença. Davi é minha. Ele vai falar: não, Davi, deixa aqui. É doido, é Davi, irmão, que está ali. Pensando o quê? Era Davi, que é aquela musiquinha lá, que Davi, né, que Saul matou seus milhares, e o Davi seus 10 milhares. Era esse cara que estava lá, irmão. Vai se opor, Obed-edom, tadinho do fazendeiro. Pô, nada. Diz o texto que quando a arca sai, Obed-edom tomou uma decisão de ir atrás da arca do Senhor. Ele tinha vivido uma colheita extraordinária. Ele tinha vivido a maior experiência, ele e a sua casa, de sua vida. Mas ele jamais permitiu com que essa presença saísse dele. O Senhor não pode me impedir, eu não posso impedir o Senhor de tirar a arca, mas o Senhor não pode me impedir de ir atrás dela. Fala para o teu vizinho, diga: Deus vai te abençoar, mas não abra mão da presença dele. Foi. Esse homem viveu uma experiência tão extraordinária, que diz o texto que Davi teve que arrumar um emprego para ele. Fala para o teu vizinho assim: Davi arrumou um emprego para Obed-edom. A arca foi para a cidade, mas ele arrumou um emprego de porteiro para ele. Ele ficava nas portas do sul. O que eram as portas do sul? As portas do sul eram as portas onde estavam mais próximas da arca do Senhor. Em outras palavras, eu não posso tocar nela, eu não posso estar agarrado com ela, mas eu vou estar o mais próximo dela que eu puder. Diz a palavra do Senhor que os filhos acompanharam ele. E diz o texto em 1 Crônicas que os filhos e netos, ou seja, os filhos e os filhos de Obed-edom e os netos de Obed-edom cresceram como uma geração forte e próspera.
Levanta a mão do teu vizinho mais alto que você puder. Pode levantar que ele está usando Rexona. Não abandona ele, isso. Falar para ele em nome de Jesus. Diga o que Deus vai fazer na nossa vida. E na vida da nossa família. E dos nossos filhos. E dos nossos netos. Não serão por causa deles, mas serão por causa de nós. Porque a presença do Senhor se manifestou em nossa vida, se manifestou em nossa casa. As gerações seguintes irão experimentar uma poderosa colheita, não por causa deles, mas porque um dia a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo manifestou em nossa vida. Fala para o teu vizinho, diga: a presença dele está chegando aí. Diz o texto que agora Obed-Edom, mais à frente, agora ele subiu de cargo. Agora ele saiu da portaria e agora ele virou um músico. Ele virou um adorador. Sabe o que fazia Obed-Edom? Ele tocava a harpa. Agora para pensar comigo. Um homem da roça, que mexia com terra, que mexia com vaca, que mexia com galinha. Como eu disse, minha mãe veio da roça. E quando eu ia visitar os tios, a família da minha mãe, é tudo aquele povo da mão grossa. Você já viu a pessoa da roça como tem a mão grossa? Quem já pegou na mão de alguém da roça? Levanta a mão. É tanto calo, não é? Que os dedos da pessoa não conseguem nem dobrar. É assim ou não é? O tio da minha mãe, quando me cumprimentava, segundo ele era um cumprimento, aquilo era uma agressão a mim. Ele me dava um tapa, ô meu filho, quebrava quase 3 costelas e deslocava um rim. Agora você imagina um homem dos dedos grossos. Quem já viu tocando harpa, ainda que seja pela televisão? Já viu alguma apresentação? Já viu? Já viu? Já viu a pessoa tocando? Ó a sensibilidade. É assim ou não é? Você consegue imaginar um roceiro dos dedos grossos, da mão pesada, mexer com terra, com bicho. Agora é um adorador? Pega na mão do vizinho que está do seu lado, diga para ele assim: em nome de Jesus. Jesus está te achando hoje. Diga: Deus está te achando hoje. Diga: eu e você nos tornamos a partir de hoje um verdadeiro adorador. Deus está te buscando. Deus está procurando você. Diga: somente o adore, porque a presença dele vai chegar aonde você estiver. Ande pelas ruas dessa cidade e comece a adorar. Vá no domingo com o bispo e vá para o lado de fora, e do lado de fora adore ao Senhor, porque enquanto você adorar lá, a presença de Deus vai invadir o ambiente, vai invadir a cidade, vai invadir o bairro. Prepare-se que aonde você entrar a partir dessa noite, a presença dele vai se manifestar no teu trabalho, vai se manifestar dentro do teu carro, vai se manifestar nos teus negócios, vai se manifestar pelas ruas. A partir dessa noite, a presença de Deus se manifesta. Diz o texto que os filhos de Obed-Edom, eles eram encarregados de fazer 3 coisas. Fala comigo assim: 3 coisas. 3 coisas jamais poderiam faltar. Diga comigo assim: azeite. Diga comigo: grãos. Diga comigo: e vinho. Isso era aquilo que compunha a provisão. Diga comigo assim: provisão. Pega na mão do teu vizinho e fala para ele assim: Deus está te levantando como provedor do templo. Não, diga para ele que nem ele está acreditando. Diga: Deus está nos levantando como provedor do templo. Diga: tudo que essa igreja precisar,
tudo que o reino precisar, diga: Deus vai me levantar para que eu seja um provedor do templo. Fala comigo assim: Deus vai me levantar a partir de hoje, e eu vou prover tudo que essa igreja vai precisar, tudo que esse templo necessitar. Fala comigo assim: a partir de agora, levanta a mão dele para o alto, levanta a mão dele, que é profético isso. Azeite não podia faltar. Prepare-se, que uma nova unção está sendo desatada a partir dessa noite sobre esta casa de oração. Prepare-se, porque a partir dessa noite está sendo desatada uma nova unção sobre a tua vida. Segundo, não podia faltar os grãos. Os grãos significa a provisão financeira. Fala para o teu vizinho, diga: vai faltar, pode faltar para muita gente no meio das crises. Diga: mas na nossa vida não vai faltar. Diga: não vai faltar. Fala, porque a alegria do Senhor é o vinho novo. Está chegando sobre a nossa vida. É o azeite de uma nova unção. É a provisão que você precisa, e vai trazer com ela a alegria para você e toda a sua casa. Eu estou profetizando em nome de Jesus de Nazaré.